Boa tarde a todas e todos. Eu quero cumprimentar todos aqueles que estiveram nessa tribuna, que me antecederam nas suas reflexões. Quero cumprimentar aqui a deputada Tia Ju, que mais cedo estava rubro-negra, aqui na sua homenagem. E, inevitavelmente, também vou me referir ao episódio do final de semana do jogo do Flamengo, quando o Flamengo, para a alegria não só da nação rubro-negra, mas também para a alegria dos cariocas, e eu quero me colocar, eu sou filha de imigrantes portugueses, uma vascaína com certeza, cresci cantando nas datas de aniversário o grito da torcida que fala casaca, casaca, a turma é boa, é mesmo da Fusarca, Vasco, mas também não posso deixar de dizer da alegria e da emoção que tomou conta de todo o estado do Rio de Janeiro, em particular do povo dessa cidade, no que se refere aí a assistir e comemorar a vitória do Flamengo na Taça Libertadores. E daquele episódio, Tia Ju, eu queria trazer dois aspectos. O primeiro, que ao término do jogo, quando os repórteres se dirigiram ao campo e começaram a entrevistar os jogadores que tinham tido destaque na partida, e foi muito curioso que os jornalistas que entrevistavam eram, como aconteceu no caso do Júnior, um jogador do Flamengo que numa trajetória anterior trouxe toda alegria para a sua torcida. Em todas as falas dos jogadores entrevistados havia quase que o mesmo tom. No primeiro momento, eles agradeciam a Deus. No segundo momento, eles faziam uma referência àqueles que chegaram antes deles, né? Faziam uma referência àqueles jogadores e para dizer da alegria de poderem, a exemplo dos outros, trazer um momento tão especial para a torcida rubro-negra. E a última coisa era convidar toda a torcida, todos os cariocas, para comparecerem no dia seguinte, no momento de festejar a vitória do Flamengo. E o mais bacana desse convite é que quem era convidado era a família rubro-negra. Então venham, tragam seus filhos, venham com sua família, venham com suas esposas. Então eu fiquei muito bem impressionada com esse movimento de união que foi feito a partir da vitória do Flamengo, mas que foi um traço muito próprio dos jovens jogadores do Flamengo. E em seguida, inevitavelmente, nós assistimos uma cena triste que foi quando o governador do estado se ajoelha diante daquele que trouxe tantas alegrias, que foi o jogador conhecido como Gabigol. Mas eu quero esquecer essa cena triste para destacar aqui a postura do Gabigol. Quando ele cumprimenta e se afasta, ele se afasta constrangido. E ele se afasta constrangido porque ele entende verdadeiramente qual é o seu papel e qual é o papel do governador. E porque em todos os gestos e em todas as posturas que ali aconteceram, havia sempre algo simbólico. E aquilo que Gabigol nos ensina é que nem ele, nem a população dessa cidade ou a população desse estado, e ele é um jovem de uma comunidade carente, no ABC paulista, que não sofreu os impactos da violência, porque tem uma família na sua retaguarda, porque pôde, através do Clube Santos Futebol Clube, fugir dos impactos da violência. Portanto, Gabigol nos ensina aquilo que precisamos. Não precisamos de bajulação. O que os nossos jovens precisam são de políticas públicas eficientes, investir no esporte, investir na cultura, investir na educação como forma de enfrentamento da criminalidade e como forma de empoderar e dar protagonismo a estes jovens que estão aí nas comunidades menos favorecidas.
No dia seguinte, eu estava num evento do meu partido, da Ação Mulher Trabalhista, e vim para o centro da cidade, para a sede do PDT, e pude assistir com alegria as inúmeras famílias que estavam transitando pelo centro da cidade com a camisa do Flamengo, empunhando suas bandeiras amarradas no seu ombro. E, para surpresa minha, quando assisti às imagens da comemoração, quero dizer que fiquei envergonhada, deputada Tia Ju, como profissional da segurança pública, porque não vi nenhum planejamento estratégico para receber a quantidade infinita, não só de flamenguistas, mas das famílias que compareceram à Avenida Presidente Vargas. Havia pessoas em cima de bancas de jornal. Havia um número expressivo de pessoas num andaime que estava ali largado e que provavelmente não tinha nenhum controle de segurança e que aquelas pessoas poderiam ter despencado daqueles andaimes. A Avenida Presidente Vargas é composta de 4 vias de acesso. Era muito fácil fazer o trânsito do trio elétrico, bastava separar uma única via de acesso para que o trio elétrico com os jogadores pudesse desfilar e ser visto por todos aqueles que ali estavam. O que nós vimos foram cenas de total despreparo dos organizadores daquele evento. O clube teve o cuidado de fazer um cordão com seguranças, mas que não era possível que a segurança privada controlasse o número infinito de pessoas ali. Nós não verificamos, nós assistimos uma viatura da Guarda Municipal em alta velocidade, em marcha ré, atropelar um guarda municipal. E daqui a 2 dias, na Câmara dos Vereadores, vai estar se discutindo o porte de arma. Isso é um outro debate que vamos ter aqui. Nós assistimos a policiais militares empunhando armas, empunhando um fuzil contra a população, e graças a Deus, as mãos de São Judas Tadeu, protetor do Flamengo, não houve nenhum incidente de maior gravidade. E quando se argumenta que as pessoas estavam alcoolizadas, mas era razoável imaginar isso. As pessoas chegaram muito cedo a Presidente Vargas, não houve nenhum controle do comércio ambulante que estava ali para tentar ganhar um dinheiro, já que o desemprego é um retrato da cidade do Rio de Janeiro. Estava ali vendendo bebida alcoólica, sim, mas era da atribuição do governo do Estado e das forças de segurança e da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Ordem Pública, da Secretaria de Trânsito, Municipal de Trânsito, era da atribuição desses atores uma estratégia, um planejamento adequado para receber com segurança e com alegria a população que só queria, na verdade, abraçar, ou pelo menos, ainda que de longe, comemorar a vitória do Flamengo com os seus jogadores. Então, eu fico pensando o que passou na cabeça daqueles que sejam cidadãos brasileiros ou turistas internacionais ou cidadãos do mundo, quando assistiam aquelas cenas tristes e patéticas durante a comemoração da vitória do Flamengo. E aí, senhora presidente, eu queria pedir licença para fazer rapidamente uma outra observação. Quando eu estava na minha casa assistindo, toda a programação de domingo que iria, sem dúvida nenhuma, discutir e demonstrar a vitória do Flamengo, eu também fui surpreendida, como falei em brevíssimas palavras aqui com o deputado Luiz Paulo, com um anúncio de
mais de 1 minuto, eu não confesso que eu não contei, mas de 1 minuto e meio a 2 minutos, em que se intitulava "O governo do Estado vira o jogo na saúde". Aliás, não é a primeira vez que se utiliza essa terminologia, virando o jogo. Já houve também um anúncio específico na área da segurança. E eu fiquei assustada com aquele anúncio, porque imaginei, obviamente, o valor financeiro desse anúncio e não pude deixar de me lembrar da Lei Complementar 159, que proíbe taxativamente, quando tratamos do regime de recuperação fiscal, a utilização da publicidade. E só há um argumento contrário, que é a utilização da publicidade como fenômeno de utilidade pública. No dia seguinte, fui bisbilhotar, afinal sou presidente da Comissão de Saúde, e aí descobri uma transferência, um aporte financeiro da Secretaria de Estado de Saúde para a Subsecretaria da Comunicação no valor de 6 milhões. E fiquei, então, imaginando que poderia ser efetivamente essa rubrica financeira a responsável pelo aporte necessário para aquele anúncio. E, a partir daí, comecei a procurar maiores informações. Então, verifiquei que a Associação Brasileira de Transporte de Órgãos contesta os números apresentados pela Secretaria de Saúde, aquele aumento exponencial feito pela Secretaria de Saúde. E a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos nos diz, inclusive, que houve uma redução, por exemplo, no transplante de córnea, que é talvez o transplante mais simples. Essa mesma associação, ela afirma, sim, que houve um aumento, mas, na verdade, o aumento que houve foi o aumento diminuiu a recusa das famílias na concessão do transplante. E outra questão que também é colocada por essa associação é a questão relativa ao transplante, não só de córnea, mas dos transplantes de um modo geral. E agora a Secretaria de Saúde apresenta como argumento em sua defesa que houve uma propaganda de utilidade pública e que a Associação Brasileira de Transporte de Órgãos não coloca nos seus dados estatísticos os números das entidades privadas que também fazem transplante de órgãos. O fato é que esta casa, um dia sim, outro também, discute aqui a efetivação do PCCS da saúde, que foi prometido pelo governador em campanha e que, embora tenha a reserva, a compensação feita pela Secretaria de Saúde, não há nenhuma manifestação do governo no sentido de efetivar essas questões. Travamos aqui uma batalha incansável em defesa dos concursos públicos, seja da Defesa Civil, do sistema penitenciário ou da Polícia Militar. E o argumento é sempre o mesmo: não pode, em razão do regime de recuperação fiscal. Então, quero dizer que, como presidente da Comissão de Saúde, vou aguardar ansiosamente o próximo relatório de monitoramento do comitê que acompanha o regime de recuperação fiscal, para entender se essa decisão do governo do Estado está ou não em desconformidade com aquilo que foi aprovado na Lei Complementar 159. Eu não tenho dúvidas que, pelo menos no âmbito da coisa pública e da ética, se quer dar boas notícias, seja na segurança ou na saúde, é muito simples. Basta o governador convidar os repórteres das mais diversas áreas da mídia para estarem presentes numa audiência
no Palácio Guanabara e aí dizer os bons números, e ele não precisa gastar o dinheiro da saúde em publicidade. Muito obrigada.